Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o primeiro livro da duologia, As Crônicas de Henry Walker, As Irmãs Lindsay, da autora Mariana Lucera. Esse livro eu já tinha pegado grátis há muito tempo e eu nunca tinha dado bola pra ele. Eu quase desisti de ler ele antes de começar, porque eu tava naquele momento que você quer ler alguma coisa, mas ao mesmo tempo você não quer, e ao mesmo tempo você tá buscando algo específico, mas ao mesmo tempo você não acha essa coisa. Eu tava mais ou menos nesse naipe. Eu acabei dando uma chance e cá estou eu fazendo uma resenha agora. A história vai se passar no reino de Greenland. E nesse lugar existe uma coisa muito interessante. Ninguém sonha naquele lugar. Quando dorme é simplesmente uma tela preta até acordar. Exceto uma pessoa, Evangeline Lindsay, pode sonhar. Ela é quase como uma lenda, porque dizem que quem sussurrar enquanto ela dorme, ela vai sonhar com esse pedido e esse sonho vai se tornar realidade. Só que ela não é nossa protagonista, mas sim o Henry. Ele é um zelador de dragão, ou seja, ele limpa cocôs de dragão. É um trabalho bem ruim. Só que o seu sonho é ser cavaleiro de dragão, montar, lutar lutas. Só que ele é um Hellis mortal e ele sabe que nunca vai acontecer. Até que um dia tudo muda. Ele deita na sua caminha e sonha. Mas não é qualquer sonho, ele sonha com a Evangeline presa. O próximo personagem que a história foca é na Apriline. Eu não sei como fala, então só vou chamar ela de April. Ela é a princesa desse reino, só que ela não é uma princesa comum. Ela sabe feitiçaria, na verdade ela é muito boa com feitiçaria. E ela participa de torneios clandestinos pra melhorar. E ela tá voltando de um, quando ela é pega, ela conhece o Henry. E no final desse dia ela dorme e também sonha com a Evangeline. E nesse sonho a gente já descobre que foi pouco depois do Henry ter sonhado, a Evangeline ela percebe que ela está dormindo há muito tempo e ela quer acordar e ela pede isso pra princesa. Morten é o cavaleiro de dragão, um dos poucos amigos que o Henry tem que sempre acaba protegendo ele de alguns dragões ranziza. E ele tem uma missão diferente. Geralmente ele tá sempre lutando contra o grande inimigo do reino, só que agora o inimigo quer uma coisa que o rei não quer de jeito nenhum que pegue, a Evangeline. Sim, ela existe e ela tá na posse do rei. E o Morten e outros dragões, só que o Morten é o principal, tem a missão de defender ela. Só que acaba dando tudo errado, o inimigo descobre essa localização e o Morten, ele não tem outra opção senão pegar essa garota e levar embora. E ele começa a pensar, onde eu vou levar? Onde ninguém vai pensar? Em procurar uma garota da lenda que tá na casa de um zelador, e ele bate na casa do Henry, que fala, meu Deus, eu sonhei com ela tá aqui, socorro. Só que você acha que isso é a única coisa que acontece? Pois não é. O inimigo invade o castelo, o rei morre, os príncipes escapam por pouco e acabam se juntando com o Henry, eles formam um grupo e partem em uma longa jornada, cheia de mistérios, cheia de desafios, para tentar recuperar o reino e também para achar a irmã gêmea da Evangeline. Porque sim, como eu já disse antes, as irmãs Lindsay são duas. Uma torna sonhos realidade e a outra pesadelos, e ambas estão adormecidas. Assim, vou dar um spoiler, porque alguém vai virar cavaleiro de dragão aqui no meio da história, tá bom? Não é um spoiler, tá lá na sinopse, eu só não consegui encaixar muito bem na história. Essa é uma história um pouco complicada de falar o resumo, porque eu sempre tenho que acrescentar vários personagens. E se vocês não entenderam, gente, não se preocupa, no livro é bem melhor, porque a autora não tem pouco tempo pra condensar todo o resumo da história igual aqui. Então vamos começar falando do Henry. Ele é um personagem que ele começa bem humilde, aquele personagem que realmente, embora ele sonhasse em viver grandes aventuras, ele não tinha tal expectativa, ele sabia que ele só limpava cocô de dragão e só. Mas depois que ele começa essa aventura, ele começa pegando gosto, ele começa se acostumando, e é muito gostoso ver essa relação, não sei como dizer, mas assim, ele gosta dessa nova realidade. E assim, não tem nada a ver com o personagem, mas foi por culpa dele que eu fiquei pensando, é que ele cuida do cocô dos dragões. Aí eu fiquei, realmente, dragões defecam. E aí eu fiquei pensando, será que eles são igual cavalos que defecam enquanto andam, no caso voam? E aí, será que alguém já morreu atingido por um cocô? É uma forma bem merda de morrer, literalmente. E eu fiquei pensando nisso o livro todo, sim. Sou besta. O próximo personagem que eu quero falar é a April, e eu não vou entrar no âmbito de, ai meu Deus, ela é diferente das outras princesas. Eu não imaginei que ela seria assim, porque eu acho que isso é bem raso perante outras coisas da personagem. Então, uma das coisas que mais me encantou é a magia e a relação dela em estudar magia conforme ela vai mudando ao decorrer da história. Porque no início ela fala, eu sou uma pessoa curiosa, de vez em quando eu estudei umas magias assim que não podia. Ela é tida realmente como uma curiosidade, uma dedicação. E no decorrer da história, essa vontade de estudar vai se tornando uma ambição mágica um pouco perigosa
E você percebe que é um pouco da mãe dela, que você vai descobrir no decorrer da história. Eu achei muito interessante, deu um peso muito grande pra personagem. E uma coisa importante é que ela embora não coroada, ela vai ser a rainha de Greenland. Então ela tem já esse peso e ela só tem 18 anos, é muito interessante. O próximo personagem é o Morton, que é o mais velho e acaba sendo o líder que guia todo mundo, já que ele tem mais experiência, ele tem um dragão, ele sabe lutar. Ele tem um passado misterioso que ainda não foi revelado, tenho esperanças que isso aconteça no segundo livro. E a única coisa que eu não gosto é o age gap dele com a April. Gente, não me desce, vocês sabem que eu odeio age gap. Hora que foi no segundo capítulo que ela começou a falar, ai meu Deus, como ele é bonitinho, eu já fiquei, gente, por que vocês gostam de age gap? Se ele tivesse 300 anos eu não ia achar ruim, mas 40 é muito real. O próximo personagem eu não falei antes no resumo porque não dava pra encaixar, que é o Liam. Ele é o herdeiro dos elfos. Porque Greenland é bem grande e tem alguns reinos, cidades adjacentes que respondem a esse rei. Então tem elfos, anões, que embora esteja todo um lugar só deles, eles respondem ao rei. Então eles vão buscar abrigo nesse lugar. E encontram o Leon, um elfo arrogante. Mas infelizmente eu acho que ele não tem muito espaço, eu espero que isso mude um pouco no segundo livro. Eu não posso pedir que todos os personagens tenham espaço suficiente em um livro, porque eu tô escrevendo um livro com muito personagem e é difícil. E por último eu vou falar dos personagens que movem a história, que são as irmãs Lindsay. Elas são bem inocentes, não sabem lidar com o mundo, elas dormiram por muito tempo. Elas não têm memórias e de repente elas estão num mundo de guerra e querem elas, é bem confuso. E eu gosto delas, só que eu acho que ficou um pouco no raso a relação das irmãs, principalmente entre elas, o que foi um problema por causa do final. Porque como elas não têm uma relação, elas só são gêmeas e não mostrou elas se conectando, elas formando uma amizade, o acontecimento do final não teve tanto peso. Você já se inscreveu no canal, vocês sabem que eu sempre indico livros incríveis nacionais pra vocês. Se vocês conhecem um amigo que ama dragões como eu, pega esse link e envia pra ele, porque vocês sabem, gente, de vez em quando aqui aparece uma história de dragão, porque eu sou fanática por eles. E, sem mais enrolação, vamos continuar a história, porque agora eu vou falar um pouquinho da narrativa, que é em terceira pessoa, e ela vai rondar vários personagens. Praticamente todos os que eu falei na lista de personagens, tirando o Liam. O Liam não tem nenhum, né? Eu acho que não. E nesse livro eu tive a sensação diferente de Domador de Bruxas, porque Domador de Bruxas tinha muito personagem e eles não se ligavam entre si. Então eu demorei muito pra me conectar à história. E aqui não, aqui eles deixaram mais enxugado no início. Então a gente começa com o Henry, e é claro que a gente não vai ter nenhuma ligação com ele, porque é afinal o primeiro capítulo. Então vai ter o Henry, vai falar um pouquinho da história e ele sonhando. O segundo capítulo é a April. Ela ainda não foi apresentada, mas o Henry já falou um pouquinho dela, sobre como ela às vezes passava por ali, essas coisas. Então a gente já tem uma conexão, a gente sabe quem ela é. E ela também sonha com a Evangeline. E o terceiro capítulo é a Evangeline, que já tá conectada nos outros dois, e depois vai repetindo. E quando chega finalmente o capítulo do Morten, a gente já conhece ele, então toda a história ela tem ligação. Não foi igual ao Domador de Bruxas, que eu fui jogada de vários personagens e demorou 20% pra história se conectar, entendeu? Ela se conectou no segundo capítulo, porque a April também sonhou com a Evangeline, então se ligou, teve uma ligação e foi muito mais fácil me conectar à história, porque a história ela já estava acontecendo, ela já fazia sentido. Então esse foi um ponto muito positivo. Agora, um ponto negativo, eu acho que uma das poucas coisas que eu não gostei nessa história foi a narrativa muito contada. Vou pegar dois exemplos que foram um dos que, assim, mais me incomodaram. O primeiro foi o Liam, e quantas vezes eles falaram que ele era egocêntrico, soberbo, orgulhoso. E não precisava, a situação toda já mostrava que ele era isso. Como ele sair numa aventura com uma armadura super pesada e mostrar o desconforto dele e ele não querendo tirar. Isso já é mostrar que ele é orgulhoso. Todas as ações dele mostravam isso, mas a autora ficava falando, pois ele era orgulhoso, ele seu orgulho. Então ficou muito batido. E teve uma outra parte que teve uma luta, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Senão vai ficar muito grande. Teve uma luta e todo mundo foi lutar, menos as irmãs Lindsay, porque elas não sabiam nada. Então eles mandaram elas subirem numa árvore e ficar lá. E a hora que voltou, em vez de demonstrar toda a frustração delas ficarem ali fora do jogo, mostra, tipo, elas estavam tristes, com raiva por não terem participado, em vez de, tipo, descer e virar e falar, não, eu quero aprender a lutar, eu não quero ficar aqui de novo. Mostrar esse descontentamento, em vez de simplesmente falar, elas não gostaram. Então, foram pontos, assim, que deixou a narrativa um pouco mais fraca, poderia ter contado, não seria tão difícil. Eu sei que é difícil
ver quando você tá contando e quando você tá mostrando. Esse é o meu desafio diário. E também é um livro antigo, então pode ser que a autora evoluiu nesse quesito, mas nesse livro foi, assim, uma coisa que me deixou bem decepcionada. Eu me surpreendi um pouco com as Irmãs Lindsay, não é um ponto negativo, é só que, por ser as Irmãs Lindsay, eu achei que a grande missão seria acordar as duas, porque logo no início fala, você não pode acordar, se você acordar, é a queda de Greenland. Se você acordar sua irmã, é a queda de Greenland. Então eu achei que a história seria toda sobre acordar elas, porém foi bem rápido. Não é uma crítica, porque a história ela vai se passando em vários desafios. Então, acordar as Irmãs Lindsay foi só mais um. Na verdade, esse acordar dela foi facilitado por uma personagem que a gente vai conhecendo no decorrer da história. Logo em seguida, ela vai para outros desafios. E isso é um ponto positivo. A história ela passa por vários pequenos conflitos. Eles têm um objetivo maior, que é chegar no mago. Porém, até lá acontece muita coisa. Como eu já disse antes, o Henry vai arranjar um dragão, então ele vai ter que ir atrás desse dragão, então vai ter todo um problema sobre isso. Sempre tem um conflitozinho, o que dá a sensação que a história ela tá sempre se movendo, que ela é viva, que ela sempre tem coisa acontecendo que você não pode parar de ler, que vai acontecer outra coisa. Isso é muito bom. Ao longo da história eu criei várias teorias, algumas sobre o passado de alguns personagens, o que ia acontecer, o futuro de alguns personagens, e eu acertei 50%. Eu acertei o que ia acontecer com eles, porém eu errei a quem ia acontecer. Chegou um ponto no meu diário de leitura que eu falei, olha, eu acho que a princesa vai ser a vilã. Só que, assim, alguém se tornou um vilão, mas não foi a princesa. A princesa aconteceu outra coisa, assim, que eu não esperava, foi muito bom, foi muito divertido. Então, eu acho que não acertar as teorias é um ponto positivo, porque significa que a história não tá indo por caminhos óbvios. Isso é muito bom, isso me deixou mais curiosa. E isso foi muito bom. A história terminou no seu ápice, com maldições, um vilão surgindo, uma busca por anéis super poderosos, aliados novos que a gente não esperava. Foi tudo muito bom, muito divertido. E eu pretendo rapidamente ler o segundo livro, porque eu tô muito curiosa. Apesar de contar um pouco demais e ter um age gap. É uma história fascinante de ler, eu me diverti muito. E é claro que vai receber 4 estrelas. Se você ama aventuras com dragões, esse livro é pra você. Se você se interessou, compre usando o meu link, vai estar aqui na descrição. Também está grátis pelo Kindle Unlimited. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque estou sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama fantasia, que ama dragões e que precisa conhecer essa história. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que como eu disse, eu fiz um diário de leitura contando tudo que eu tava achando, meus sentimentos, foi bem divertido. E é claro, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia disponíveis na Amazon pelo Kindle Unlimited. O link também vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!